Sexto ano, nós estamos estudando operações matemáticas. Nós estudamos o conjunto dos números naturais, estudamos adição e subtração, e agora nós vamos continuar. Vamos rever multiplicação e divisão, que são duas operações matemáticas que vocês já estudaram, e nós vamos também trabalhar potenciação e radiciação, que são duas operações matemáticas novas para vocês, porque vocês ainda não estudaram elas até o quinto ano. A multiplicação é uma operação matemática que realiza a adição de parcelas iguais. Lembra quando nós estudamos a adição? Nós estudamos que os números que você soma eles, nós chamamos de parcelas. Quando você tem uma soma em que todas essas parcelas são os mesmos números, nós podemos transformá-la em uma multiplicação. Exemplo: 4 vezes 5. O que é 4 vezes 5? Que não é o 4, o 5, aliás, sendo somado 4 vezes, ou o 4 sendo somado 5 vezes. Os dois nós chegamos à mesma resposta. Se você somar o 4 5 vezes, ou 5 4 vezes, você vai chegar no número 20. Isso é a multiplicação. É uma forma simplificada de fazer uma adição na qual todas as parcelas são iguais. Dentro da multiplicação, nós temos também um algoritmo. Algoritmo é o modo, a receita que você realiza um cálculo, que você realiza uma operação matemática. Para realizar uma multiplicação, como é o algoritmo? Como nós fazemos? Vamos relembrar. Você vai ter os números que você vai fazer a multiplicação. Esses números que você realiza a multiplicação são chamados de fator ou fatores. No nosso primeiro exemplo, nós temos o fator 648 e o fator 6, que estão sendo multiplicados. Então, você vai multiplicar o número 6 pelo 8, depois o número 6 pelo 4, depois o número 6 pelo número 6. Caso nós temos um valor que ultrapasse 10, nós já sabemos. O último número fica na resposta e o primeiro ele vai para a próxima casa se isso for necessário. Então, 6 vezes 8 é 48. Então, eu vou deixar o 8 na resposta e vou subir o 4 na dezenas. E vou multiplicar. 6 vezes 4 é 24. 24 mais 4, 28. Então, eu vou deixar o 8 e vou subir 2. 6 vezes 6 é 36. 36 mais 2, 38. Como aqui não precisa subir mais, porque não tem nenhum número na frente do 6, eu vou escrever o 38. Logo, o produto, que é a resposta da multiplicação, que nós chamamos de produto, entre o número 648 e o número 6 é 3.888. Bom, quando você tem apenas um número, a forma de multiplicar é muito simples. Quando você tem um número sendo multiplicado por outro e que ele tem mais do que um algarismo, ou seja, ele é da dezenas, centenas ou assim por diante, você precisa ter cuidado de como você vai organizar essa multiplicação. Bom, no nosso segundo exemplo, nós temos os fatores 856 sendo multiplicado pelo fator 45. Observe que o primeiro fator tem 3 algarismos, 8, 5 e 6. E o segundo tem 2 algarismos, o 4 e o 5. Então, eu vou, por uma questão de organização, colocar abaixo aquele que tem menos algarismo. Se você fizer o contrário, chega na mesma resposta. É apenas uma questão de organização. Primeiro, você vai iniciar multiplicando o 5 por todos os números, por todos os algarismos que compõem o número 856. Da mesma forma que nós fizemos no exemplo anterior. 5 vezes 6, 30. Você vai escrever o 0 na resposta e o 3 acima do 5. 5 vezes 5, 25. Soma com 3, 28. Você vai escrever o 8 na resposta e escrever o 2 acima do 8. 5 vezes 8,
40, e vai somar com 2, 42. Como não tem nenhum número na frente do 8, eu vou apenas escrever 42. Agora, eu vou fazer o mesmo processo com o número 4. Porém, o que eu tenho que lembrar? Que a última casa, a casa das unidades, ela vai ficar vazia. Você não vai iniciar por esse preenchimento. Então, logo abaixo do zero, você não vai escrever nada. Você vai começar a preencher abaixo do 8. 4 vezes 6, 24. Então, eu vou escrever o 4 abaixo do 8 e vou subir 2. 4 vezes 5, 20. 20 mais 2, 22. Eu vou escrever o 2 e vou subir 2. E vou continuar o processo. E vou multiplicar o 4 vezes 8, que é 32. E eu vou somar com o 2 que nós subimos, 34. Agora, você faz o processo de somar esses valores. O zero, como não tem nenhum número abaixo dele, porque a casa está vazia, repete o zero. 8 mais 4 é 12. Eu vou escrever o 2, subir 1. 1 mais 2, 3. 3 mais 2, 5. 4 mais 4, 8. E vou repetir o 3, porque não tem outro número para somar com ele. 38.520 é o produto entre a multiplicação de dois fatores, o fator 856 e o fator 45. Se houvesse mais números, se ao invés de ser 45, fosse 451, por exemplo, todas as vezes que você inicia a multiplicação e passa para um próximo número, como nós fizemos do 5 para o 4, você deixa uma casa vazia. Se houvesse mais um número, você deixaria o espaço logo abaixo do 8 e do 4 vazio e continuaria a multiplicação normalmente. Então, essa é a diferença quando você multiplica um valor, um fator que tem mais do que um número. Dentro da multiplicação, nós temos algumas propriedades que vai nos auxiliar nos cálculos e vai nos auxiliar a entender alguns fatores. Bom, a primeira propriedade é a propriedade comutativa. Ela quer dizer que a ordem dos números não interfere na multiplicação quando nós estamos trabalhando aqui com os números naturais. O que isso quer dizer? Que ao multiplicar 3 vezes 7, eu tenho 21. E ao multiplicar 7 vezes 3, eu continuo tendo 21. Observe que o número 7 e o número 3, ao mudar de ordem, quem é o primeiro e quem é o segundo, não vai interferir na resposta final. Continua sendo o mesmo valor, 21. A segunda propriedade é a propriedade associativa. Quer dizer que, se você tem três valores iguais e você associa ele de forma diferente, você continua tendo a mesma resposta. Exemplo, eu tenho um sinal associativo parêntese, no qual ele está no 2 multiplicado pelo 3. Nós sabemos que quando nós temos um parêntese, a prioridade é que se resolva ele primeiro. E depois eu vou multiplicar por 5, que está fora do parêntese. Ao multiplicar 2 vezes 3, eu tenho 6. E ao multiplicar 6 vezes 5, eu tenho 30. Se eu fizer o mesmo processo com 2 vezes parênteses, 3 vezes 5 fecha parênteses, eu terei a mesma resposta. Aqui o sinal associativo está nos números 3 e 5. Então, é eles que eu vou multiplicar primeiro. Sempre você vai iniciar do parênteses. 3 vezes 5 é 15 e 15 vezes 2 é 30. Então, os parênteses, chaves e colchete, dentro da multiplicação, não vai mudar o valor final. A terceira propriedade é a propriedade distributiva. Quer dizer que você pode multiplicar os valores que estão dentro do parênteses com os que estão fora, ou resolver o parênteses primeiro e chegará na mesma resposta. Exemplo, eu tenho o número 3 e dentro do parênteses eu tenho 2 mais 4. Observe que entre o número 3 e o parênteses não tem nenhum sinal. Quando isso acontecer, está implícito que há uma multiplicação. E eu vou primeiro resolver o parênteses. Lembra que o sinal associativo ele tem prioridade? Portanto, eu vou repetir o número 3 e agora eu vou somar os dois números que está dentro do parênteses. 3 mais 4, 6. 6 vezes 3, 18. Se eu aplicar a distributiva, ou seja, se eu multiplicar o número 3, que está fora do parênteses, com os dois números, o 2 e o 4, que está dentro do parênteses, eu vou chegar na mesma resposta.
3 vezes 2 é 6, mais 3 vezes 4, 12. 6 mais 12, 18. Observe que as duas formas chegam na mesma resposta. Bom, o elemento neutro dentro da multiplicação é o número 1. Lembra que na adição, o elemento neutro é o zero? Na subtração, o elemento neutro também é o zero. Quer dizer que se você soma um número por zero, continua sendo o mesmo número. Se você subtrai um número por zero, continua sendo o mesmo número. Já na multiplicação, não é o zero o elemento neutro, é o 1. Se você multiplica qualquer número por 1, continua sendo o mesmo número. Então, o número 1 não influencia na resposta final dentro da multiplicação. Exemplo, 3 vezes 5 vezes 1. 3 vezes 5 é 15, 15 vezes 1, 15. E 3 vezes 5 continua sendo 15. Observe que no primeiro membro, o número 1 não fez diferença na resposta final, assim como no segundo membro, que não tem. Então, dentro da multiplicação, o elemento neutro é o número 1. E quem é o elemento de anulação dentro da multiplicação? Aqui vai ser o zero. O zero anula a resposta. Por quê? Todo número multiplicado por zero vai ser sempre zero. 5 vezes zero, zero. X vezes zero, zero. Qualquer valor que você queira multiplicado por zero, a resposta é sempre zero. Vamos agora para a divisão. A divisão ela é uma operação matemática que indica quantas vezes uma quantidade cabe em outra. Exemplo, eu tenho uma certa quantidade de doces e eu quero dividir entre uma certa quantidade de crianças. Quantas cada um dos doces cada criança irá receber? Então, eu tenho uma quantidade total que vai ser dividida entre uma quantidade menor ali de crianças e cada uma vai receber uma certa quantidade. Ou seja, quantas vezes cabe as balinhas naquela quantidade de criança que eu tenho para que cada um receba uma certa quantidade. Exemplo, eu tenho 10 balinhas, eu tenho 10 doces e eu tenho 5 crianças. Então, cada uma vai receber 2 balas. Bom, dentro da divisão, é sempre bom lembrar que a notação ela pode ser um pouco diferente. A notação dentro da divisão, ela pode ser feita na forma de fração. Então, uma fração nada mais é do que uma divisão. 9 dividido por 3 é 3. Ela pode ser feita com a barra, 9 dividido por 3 é 3. Ela pode ser feita com um tracinho com 2 pontos, 9 dividido por 3 é 3. E ela pode ser feita com 2 pontos, 9 dividido por 3 é 3. Todas essas notações podem aparecer e todas elas indicam a mesma operação matemática, divisão. Na multiplicação, vocês estão acostumados com o x indicando a multiplicação. Mas pode aparecer também um ponto. O ponto, geralmente, ele indica a multiplicação, principalmente nos livros didáticos, a partir do 7º ano. Por quê? Lá no 7º ano, nós vamos estudar um outro conteúdo chamado equação. E nessa equação usa-se muito a letra X. Então, se você usar a letra X para indicar equação e X para indicar multiplicação, ficaria um pouco confuso. Por isso, substitui o X e se utiliza normalmente o ponto como multiplicação. O parênteses também, ele indica uma multiplicação. Bom, e o algoritmo da divisão? Assim como tem uma fórmula, um jeito, uma receita para se multiplicar os valores, para se somar e para se subtrair, também tem um algoritmo, uma receita para se dividir. O número que você está usando para fazer a divisão, no nosso exemplo é o 10, ele é chamado de dividendo. O número que fica dentro da chave que nós utilizamos para fazer o algoritmo da divisão é chamado de divisor. Bom, eu vou dividir o número 10 pelo número 3. Então, você vai lembrar da multiplicação, porque a divisão ela é a operação inversa da multiplicação. Pensa na tabuada de 3 e pensa, quantas vezes eu posso multiplicar o número 3, que eu vou ter um número próximo ao 10, sem ultrapassar o 10. Então, eu vou pensar, 3 vezes 1 é 3, 3 vezes 2 é 6, 3 vezes 3 é 9, 3 vezes 4 é 12.
3 vezes 4 é 12. 12 ultrapassou 10, então eu tenho que voltar. 3 vezes 3 é 9. Eu vou subtrair. 10 menos 9, sobra 1. Por enquanto, eu paro o cálculo aqui. Por quê? Porque o 1 é menor do que 3. Então, se eu tivesse uma balinha para dividir para 3 crianças, eu teria que dividir essa balinha ao meio, porque não daria para dividir. Porque não teria como cada criança ficar com uma balinha. Então, o número que você dividiu, o número 3, nós chamamos de quociente. Ou seja, o quociente entre dois números nada mais é do que a divisão entre esses dois números. O número 1 é o que nós chamamos de resto, é o que sobrou da divisão. Se acontecer da sua divisão de resto zero, nós chamamos isso de divisão exata. Se sobrar qualquer número que não seja zero, nós chamamos isso de divisão não exata. Algo é importante lembrar aqui, que o número 10, ele é o nosso dividendo. O nosso dividendo, o nosso número 10, ele vai ser sempre igual ao nosso divisor, que é o número 3, multiplicado pelo nosso quociente, que também é o número 3, somado com o nosso resto, que é 1. Se você multiplicar 3 vezes 3, você tem 9, e 9 mais 1, 10. Então, sempre que eu tiver uma conta de divisão, isso vai acontecer. O dividendo, o número 10, vai ser sempre igual ao seu divisor multiplicado pelo seu quociente somado pelo seu resto. Bom, quando nós estamos dividindo números com um número na chave, é extremamente simples, basta você lembrar da multiplicação. E quando você tem 2 ou 3 ou 4 números, o processo é o mesmo. Exemplo, eu tenho um dividendo 5.674 dividido pelo divisor 20. Então, eu vou analisar um número de cada vez. 5 tem como dividir por 20? Não, porque é menor. Então, eu vou para o próximo número, fico com 56, dividido por 20, que vai ser 2, porque 2 vezes 20 é 40. 56 menos 40 vai sobrar 16. Eu vou descer o próximo número, que é o 7, ficar com 167. Dividido por 20 vai ser 8, porque 8 vezes 20 é 160. 167 menos 160 vai sobrar 7. 7 não divide por 20, você vai para o próximo número, 4, junta ele com 7 e fica com 74. 74 dividido por 20 é 3, porque 3 vezes 20 é 60. 74 menos 60 é 14. Como eu já desci o número 4, que era o último, e 14 não divide por 20 porque é menor, então nós concluímos o nosso cálculo. O dividendo, 5.674, o divisor é 20, o quociente, 283, e o resto, 14. Essa operação de divisão, ela também é não exata. Por quê? Porque o resto é o número 14. Lembra? Se o resto for zero, divisão exata. Se o resto for qualquer número que não seja zero, divisão não exata. Aqui também na divisão, você tem que lembrar o seguinte: o dividendo, ele pode ser o zero, mas o divisor nunca pode ser o zero. Não tem como você realizar a divisão se o divisor for zero. Exemplo, eu tenho zero dividido por 2. O zero é o dividendo e o 2 é o nosso divisor. Como é o processo contrário da multiplicação, eu vou imaginar que número eu multiplico por zero, por 2, que é zero. É o próprio número zero, porque 0 vezes 2 é 0, 0 menos 0 é 0. Então, 2 dividido por 0 é 0. Agora eu mudei. O meu dividendo é 2 e o meu divisor é 0. Tem algum número que você pode multiplicar por 0 e esse número ser 2? Não. Não tem como. Por quê? Lembra da quinta propriedade da multiplicação, a propriedade de anulação. Todo número multiplicado por zero é sempre zero. Então, não tem nenhum número que eu multiplique por zero que vai ser 2. Logo, o divisor não pode ser zero, mas o dividendo pode. Bom, concluímos aqui a nossa recapitulação da divisão e multiplicação. No nosso próximo vídeo, nós vamos trabalhar com as outras operações matemáticas.